Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a segunda parte de análise combinatória, falando agora sobre permutação simples, fatorial de um número e permutação composta, não, permutação com repetição, tá? Bom, antes de falar de permutação, eu vou querer falar um pouquinho sobre fatorial. O que é o fatorial? Então, esse material é do livro, tá? Você pode acompanhar pelo livro, que é um recorte dele. Então, o fatorial é o valor obtido com Pn, né? Então, P de n aqui, que é também chamado de fatorial. Como a gente indica esse fatorial? Sempre por n exclamação. Deixa eu colocar aqui o nosso lapisinho. Então, sempre que aparecer um número com uma exclamação, esse número para a gente é um número fatorial, tá bem? Então, é o fatorial de n ou n fatorial, quer dizer, então aqui é 6 fatorial ou fatorial de 6. Ok? É assim que a gente vai fazer essa leitura. E como funciona isso na prática? Aqui a gente tem no texto que n fatorial é n vezes, n menos 1 vezes, n menos 2 vezes, e aí continua até dar 3, 2, 1. Sempre lembrando que n tem que ser maior ou igual a 1. Quer dizer, então eu vou começar lá num fatorial. Então, toda vez que eu pego um número fatorial, o que eu tenho que fazer, na realidade, é um processo de multiplicação. Então, eu chamo de regressão de um número até a sua unidade. Então, é o produto da regressão de um número, produto da multiplicação, a regressão de um número, então 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, é regressão, né? Então, o produto, a multiplicação, então, produto da regressão do número até a unidade. Então, no caso, até 1. Então, vai ser 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que é esse n fatorial que aparece aqui, que é ele menos 1, ele menos 2. Então, 6. 6 menos 1, 5. 6 menos 2, 4. 6 menos 3, 3. 6 menos 4, 2. 6 menos 5, 1. E aí eu faço o produto disso. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1 é 720. Então, 6 fatorial equivale a 720, ok? Então, quando eu falo de um número fatorial, eu estou fazendo esse produto da regressão desse número até 1, até a unidade. Existe uma convenção. O zero fatorial, a convenção é que ele vale 1, tá ok? Então, zero fatorial vale 1. Aqui tem dois exemplos também, 5 fatorial, um P de 5, né? Um P de N aqui, o N valendo 5, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Um P de 4 é um 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Um P de 2 é 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. Ok? Bem tranquilo fazer. Vamos para alguns exemplos aqui. Por exemplo, você tem que simplificar 20 fatorial sobre 18 fatorial. Então, eu tenho que pegar 20 fatorial e dividir por 18. Imagine você ficar fazendo 20... Opa, deixa eu pegar aqui o lápis. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15, 14, 13, 12 até 1. E embaixo você vai fazer a mesma coisa. 18, 17, 16 e 15, 14, 13, 12, 11. A gente consegue observar que essa parte aqui, ó, vai ser igual. Então,
Do 18 para cá é tudo igual, com o que vai estar embaixo. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, fazer uma redução do fatorial, e eu posso fazer isso até onde eu quiser. O que quer dizer? Deixa eu desfazer isso aqui para você, só um minutinho. Mais fácil desfazendo. O que eu posso fazer? Então, o que me é permitido? Eu posso ir reduzindo um fatorial até onde me interessa. Por exemplo, vou fazer 20 vezes 19 vezes 18, e aí eu paro no 18. Só que quando eu paro no 18, eu paro e coloco o fatorial para o 18. Por quê? Porque é 20, 19, 18, 17, 16, 15 e assim por diante. Só que se eu paro no 18, eu sei que 18 é 18 fatorial. Porque daqui do 18 em diante vai ter 17, 16 e assim por diante. Então eu posso parar o fatorial aonde me convém. Por que eu parei no 18? Porque embaixo eu tenho um 18 fatorial. E o 18 fatorial de cima e o de baixo, eles são iguais. Lembre-se, se eu fizer aqui o desenvolvimento do 18 fatorial, vai ser igual embaixo e em cima. Como aqui é uma divisão, né? Uma fração é uma divisão de produto por um outro fator, o que, que eu tenho aqui? Ao invés de fazer todo o desenvolvimento de 20 fatorial, que vai dar um número enorme, depois dividir por 18, e óbvio, eu não tenho calculadora nesse momento, eu posso simplesmente usar uma simplificação direta aqui e resolver. Então, sobra apenas o 20 vezes o 19. Porque esses dois, se eu estou multiplicando e dividindo, eu posso dividir e depois multiplicar. Então, 18 por 18 dá 1, e aí eu vou multiplicar 20 vezes 19. 20 vezes 19 é 2 vezes 19, que dá 38, acrescenta um zero. Então, eu tenho aqui 380. Então, a ideia do fatorial é que muitas vezes eu não preciso desenvolver ele inteiro para depois cancelar tudo, porque como é multiplicação e divisão ao mesmo tempo, você pode fazer a divisão e depois multiplicar, ok? É uma maneira aí de você trabalhar. Aqui eu tenho um exercício, mas eu tenho uma soma. Então, nesse tipo de exercício, onde eu tenho uma fração e tenho soma ou subtração, o que eu vou observar é o seguinte, é sempre quem é o maior. 49 é o maior, 50 é maior que 48. Então, eu posso desenvolver o 49, chegar no 48, e também desenvolver o 50 para chegar no 48. Então, quando a gente está fazendo exercícios de fatorial, a gente tem que entender quem é o maior valor que eu tenho. E a partir dele você desenvolve para fazer as simplificações depois. Ok? Vamos lá. Eu tenho 48 fatorial, fica 48 fatorial mesmo, mas agora eu tenho 49 vezes 48, parei. Imagine você ter que desenvolver 48 até 1, 49 até 1, 50 até 1, para depois ficar fazendo os cálculos. Daria muito trabalho. Vou melhorar esse meu traço aqui. Embaixo eu tenho 50 vezes 49 vezes 48. Lógico, se você fizer todo o desenvolvimento, usar uma calculadora para fazer continha, você vai ver que vai dar o mesmo resultado, ok? Bom, vamos lá. Em cima, o que eu posso fazer? Eu vou lembrar de uma condição, que quando eu tenho dois termos, o que significa dois termos? É ter um sinal de adição ou de subtração, ele define quantos termos eu tenho. Então, eu tenho um termo que é 48 fatorial e tenho outro termo que é 49 vezes 48 fatorial. O que eu posso fazer entre os dois é colocar o 48 em evidência. Por que colocar o 48 em evidência? Porque ele vale para os dois. Ó, quando eu coloco ele em evidência, eu divido 48 por 48 fatorial, sobra 1. Então, 48 fatorial vezes 1 dá 48 fatorial. Mais
Aqui eu tenho 49 vezes 48 fatorial. Então, eu posso tirar o 48 como fator comum e sobra o 49. Então, em cima, o que eu fiz nada mais foi que desmembrar ele em fator comum. É um conceito que a gente já viu anteriormente, a gente vai revendo conforme a necessidade, tá ok? Então, o que eu tenho aqui é, se eu distribuir o 48 fatorial com esses dois termos, eu volto no de cima. A parte de baixo, eu vou deixar ela igual, só para vocês visualizarem, tá? Eu vou colar ela aqui, vou ficar escrevendo de novo. O que eu tenho agora? Eu tenho um produto aqui, 48 fatorial vezes esse parêntese. Ok? Eu tenho esse vezes esse parêntese. Se aqui está multiplicando e aqui embaixo também tudo está multiplicando, eu posso fazer uma simplificação desse 48 com esse 48. Eu vou fazer um passo a mais, subir a tela aqui, eu vou fazer um passo a mais só para visualizar, não teria necessidade, tá? Em cima vai sobrar 1 mais 49, que é 50. Peraí, 50 aqui. 50. E embaixo sobrou os 50 vezes 49. É o que sobrou embaixo. Vamos selecionar aqui. Ele aqui embaixo. Vou melhorar aqui. Bom, em cima sobrou 50. Cadê meu lápis? Não está aparecendo aqui. Em cima sobrou 50 e embaixo sobrou 50 vezes 49. Novamente eu posso ir lá e fazer uma nova simplificação aqui, ó. 50 por 50 dá 1. Né? Então, o que eu vou ter agora é que 50 por 50, então, dá 1 em cima, embaixo sobra 49. Então, a resposta 1 sobre 49. Então, eu faço o desmembramento, né? Vou desenvolvendo até onde me interessa, coloquei ele em evidência, e aí depois eu trabalhei com o que sobrou. Em cima sobrou 50, embaixo sobrou 50 vezes 49, 50 dividido por 50 dá 1, então sobra 1 em cima e o 49 no denominador, ok? Então, novamente um outro exemplo. Vamos para mais um exemplo, agora só com letras. E só com letras eu também tenho que entender quem é maior e quem é menor. Porque aqui no 20 e 18, eu observo que o 20 é maior, então é ele que eu desenvolvo, porque é ele que vai ser regressivo. É ele que vai chegar no 18. O 20 vai chegar no 18. Agora aqui eu tenho N e tenho N mais 1. Quem é maior? O maior é N mais 1. Por quê? Pensa num número aqui para N. 5. Embaixo, então, é 6. Né? Se em cima é 5, embaixo seria 5 mais 1, que é 6. Então, quando aparece letra, o que você pode pensar, para facilitar o cálculo, é troca ele por um número, ok? Então, vamos lá. Como eu vou desenvolver isso? Então, em cima vai ficar N fatorial. Embaixo eu vou fazer a regressiva do meu N mais 1. Então, vai ficar N mais 1. Aí eu tiro 1, lembra que é regressivo, você desconta 1. Se eu tirar 1 de N mais 1, vira N. Então eu já paro nele. Por quê? Porque é o que eu tenho em cima. Então imagine que se em cima fosse 6, embaixo seria 7. Então aqui embaixo eu faria 7 e 6, né? Trocando por números, só para a gente visualizar aí o que ia acontecer. Então se eu tiver 6 em cima, embaixo é 6 mais 1, 7. Então embaixo que eu tenho que descontar. E aí esses dois vão ficar iguais. Que é o que vai acontecer aqui. Vou simplificar esses dois aqui, né? N fatorial dividido por N fatorial é igual a 1. Dividir duas coisas iguais é 1. E embaixo sobra N mais 1. Ok? A gente aprende N fatorial porque a gente vai aplicar fatorial a partir de agora, tanto em permutações, arranjo, combinação.
Então, é um elemento que nós vamos usar para cálculo, ok? Então, essa é a primeira parte, a gente falando sobre fatorial de um número. Bom, vamos para as permutações agora. Permutações, então o que é permutar? Permutar é troca. Quando a gente fala, eu vou fazer uma permuta, eu vou fazer uma troca. Então eu preciso saber que eu posso fazer trocas e de quantos valores geram a partir dessas trocas. Então eu trouxe aqui para vocês dois exemplos, um com números, com formação de números, e o outro com uns anagramas, né? A gente vai falar já também. Então, ele diz aqui nas permutações simples. Permutações simples são aquelas que não repetem, tá ok? Então, ó, quantos números de 3 algarismos, a gente já viu na aula passada um pouquinho sobre o processo fundamental da contagem, a gente vai aplicar ele aqui. Então, quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Então, eu posso montar uma árvore de possibilidades e depois usar o princípio. Vocês é que vão, a partir do momento que vocês estão vendo o enunciado, vocês podem usar essas duas estratégias. Por exemplo, se eu usar a árvore de possibilidades, deixa eu só pegar o pincel, o lápis, desculpa, 1. Então, se eu colocar 1 no primeiro valor, então eu tenho lá, são 3 algarismos, ok? Tem 3 casas. Se eu colocar 1 no primeiro, sobram o 2 e o 3 para colocar na segunda casa. Ou, na última casa, aqui vai sobrar o 3 e aqui vai sobrar o 2. Ok? Então, o que eu estou construindo? Se eu quero fazer 3 algarismos, então uma centena, sem repetir, vai ser 1, 2, 3, ou 1, 3 e 2. Se eu colocar o 2 primeiro, quais são as possibilidades? Seria o 1 e o 3, porque não pode repetir. Então, se eu coloquei 2, 1, o último só pode ser 3. E aqui só pode ser 1. E a terceira vez, o 3 aqui. Então, sobrou o 1 e o 2. Obviamente, sobra o 2 e o 1 no final. Então, o que eu tenho é o seguinte. O número 123 é um número que eu posso formar com esses 3 algarismos. O número 132, pensando em não repetição, né? Lembre sempre disso. Permutação simples não tem repetição. 213, 231. E o 300 seria o 312 e o 321. Isso seria para descobrir quais são os números, tá? Se eu pedisse para vocês, quais são os números, seriam esses aqui. A pergunta não foi essa, a pergunta foi quantos números. Quantos números você pode usar o princípio fundamental? Vou melhorar isso aqui. Vou pegar aqui as casinhas aqui só para facilitar. Ó. Tem umas casinhas. Selecionou. Mais ajeitadinho aqui para vocês, facilitar. Olha, eu tenho que colocar aqui possibilidades. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Tenho 3 algarismos para formar números de 3 algarismos. Então, quantas possibilidades eu posso colocar na primeira casa? Eu posso colocar quaisquer um dos 3 valores. Então, eu tenho 3 possibilidades para a primeira casa. Se eu colocar um deles na primeira casa, sobram 2 possibilidades para colocar na segunda casa e uma possibilidade para colocar na última casa. Não tem outra opção. Então, aqui a gente usa o princípio fundamental, né, da contagem, que é o processo de multiplicação, né, que também é o princípio da multiplicação. Então, eu tenho 6 números. Né? Então, quantos números eu tenho? Eu tenho 6 números. Tá?
Tem outra maneira de fazer isso? Tem. Eu posso também observar que, como não é repetição, eu posso fazer o que nós chamamos de uma permutação de 3 elementos. Uma permutação de 3 elementos é uma permutação de 3 fatorial. E uma permutação de 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, eu posso usar também o fatorial para poder resolver esse problema de permutação simples, ok? Bom, e quando a gente trabalha então com letras, né, os chamados anagramas. O que são anagramas? Na realidade, é trocar as posições das letras, formando novas palavras que tenham ou não sentido, tá ok? Então pode ter sentido ou não. Então, quantos são os anagramas diferentes de disposições das letras de uma palavra para a palavra anel? Então, se a gente pensar aqui, eu vou aproveitar um quadro aqui. Vou fazer um novo quadro para vocês, melhor. Então, e aí eu seleciono aqui. Um minutinho. Bom, vamos ao princípio fundamental da contagem aqui para facilitar. Não perguntou quais são os anagramas. Se perguntasse quais são, aí você teria que colocar lá o A, as 3 opções N, E. Nossa, esse meu N ficou horrível. N, E, L. Depois, 2 opções aqui. Se a N, aqui só pode ser E ou L. Aí a última opção, aqui só pode ser L e aqui só pode ser E. Isso você teria que fazer para o A, depois vir aqui e fazer a mesma coisa para o N, depois fazer a mesma coisa para o E, depois fazer a mesma coisa para o L. Aí você ia contar quantos anagramas aparecem. Então a gente vai usar o princípio fundamental, tá? Que é só fazer o processo de multiplicação. Quantas letras eu consigo colocar na primeira? Porque não tem repetição, ok? Diferentes, letras diferentes. Quantas letras eu consigo colocar na primeira opção sem repetir? Qualquer uma das 4. Então, eu tenho 4 possibilidades na primeira, ok? 4 possibilidades na primeira. Se eu coloquei uma letra na primeira, qualquer uma dessas letras na primeira, sobram 3 possibilidades. Olha aqui que a gente estava montando. Sobram 3 possibilidades para a segunda. Se eu usei 2 letras já, sobram 2 letras para escolher e colocar aqui na terceira opção. E, obviamente, vai sobrar apenas uma possibilidade para a última. E aí eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, eu consigo formar 24 anagramas. Então, 24 palavras são formadas sem sentido. Eu posso formar o próprio anel, como eu posso formar a ANLE. Então, eu vou ter novas palavras que tenham ou não sentido, tá ok? Eu posso também, como não tem repetição de letra, também posso usar a ideia de permutação. A permutação de 4 letras. Então, permutação de 4 é a mesma coisa que 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu uso aqui e faço também direto, sem precisar. De novo, aqui eles estão perguntando a quantidade, tá ok? Então, de anagramas. Bom, falamos sobre fatorial, falamos sobre permutação, que é troca de posição, seja números, seja letras, né? Tem outras coisas que a gente vai ver pela frente. Ou podemos usar tanto uma árvore de possibilidades, aqui também a gente pode usar a árvore de possibilidades, podemos usar o princípio fundamental da contagem, podemos usar a permutação com fatorial, ok? Próximo slide, a gente vai falar aqui sobre permutação com repetição. O que é uma permutação com repetição? É quando se repete. Então, no caso aqui,
a gente está falando de anagrama, a gente tem a palavra batata, por exemplo, e eu tenho repetição de 3 As e de 2 Ts. Quando eu troco as posições, né, que ele diz aqui, se fosse aqui o A1, A2 e A3, T1 e T2, e eu trocasse elas de posição. Então, eu vou trocar o T1 com o T2 de posição. Não muda a palavra, eu conto a palavra da mesma maneira, né? Então, se você tem lá a palavra batata, e aqui o 1 e o 2 é a palavra batata, se você colocar o 2 e o 1, vai ser batata do mesmo jeito. Então, você acaba repetindo a mesma palavra. A ideia é, eu tenho uma permutação com repetição de letras, e aí o que fazer? Eu vou descontar estas repetições. Como? Então, eu tenho 6 letras para a palavra batata, tá aqui. Então, uma permutação de 6, ó. 6 letras é uma permutação de 6, 6 fatorial. E eu vou dividir pelas repetições. Quem se repete? Repete-se a letra A, aqui, né? Então, refere-se à letra A, ela se repete 3 vezes, e aqui se refere à letra T, que se repete 2 vezes. Então, você pega o total, aqui né, seria o total de letras, fatorial, dividido pelas repetições. E quando você faz essa continha, você encontra aqui os 60. A gente vai fazer 2 exemplos agora para explicar isso certinho. Vamos usar a palavra arara, né? Tem aí várias palavras, araraquara, né? São algumas palavras comuns que a gente vê. Então, vamos lá, vamos fazer a permutação disso aqui, dessa palavra, para a gente verificar quantos anagramas. Bom, eu tenho, deixa eu trocar aqui o meu pincel, meu tamanho de linha. Então, eu tenho 2, 4, 5 letras. Então, eu tenho uma permutação de 5. Como tem repetição, eu vou dividir. Dividir por quem? Pelas letras que se repetem. Então, eu tenho 3 As. Então, eu tenho uma permutação de 3, que é a letra A, né? Meu Azinho aqui. E tenho 2 R's. Então, vezes aqui embaixo, estou dividindo uma permutação de 2, que é da letra R. Lembra, aqui em cima sempre é o total. Total. Então, como eu vou resolver isso? Vou ter, então, 5 fatorial, permutação de 5 é 5 fatorial, dividido por 3 fatorial, sobre 2 fatorial. Ok? Então, eu vou ter aqui em cima, desfazendo, né? 5, opa, 5, 3 não, já pensando no 3. 5, 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui embaixo, eu tenho o 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. E tenho o 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Como é o princípio de multiplicação e divisão ao mesmo tempo, a gente pode usar aquele artifício de simplificação, né? Por exemplo, eu tenho 3, 2, 1 aqui, eu posso simplificar com esse 3, 2, 1 aqui. É uma maneira de se resolver. Aí eu tenho um 4 aqui, que eu posso dividir... Perdão, deixa eu desfazer aqui uma coisa. E mudou a cor na hora que eu fui selecionar. Então, esse 3, 2, 1 eu estou cancelando com esse 3, 2, 1, tá? Deixa eu clicar aqui, agora em outra cor. Aí eu vou pegar esse 4 aqui e vou dividir com esse 2 aqui. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 2 aqui, ó. Ok? Então, você pode fazer isso para facilitar. Então, ou fazer 5 vezes 4 e depois dividir por 2, dá na mesma, tá ok? Eu estou fazendo uma simplificação para vocês visualizarem. Então, 5 vezes 2 agora, eu sei que a resposta é 10. Eu consigo ter 10, deixa eu melhorar aqui, eu tenho 10 anagramas para a palavra arara, ok? Então, eu tenho 10 anagramas. Poderia fazer de uma outra, desculpa, fazer de uma outra maneira. Esse 5, eu poderia fazer 5 vezes 4 vezes 3
e parar no 3. Por quê? Porque ele é o maior que tem aqui embaixo. Deixar o 3 e só desmembrar o 2 agora. 2 e 1. Por quê? Porque como é multiplicação, não importa a ordem. Por que eu parei no 3? Porque embaixo eu tenho um 3. E eu sei que depois eu posso fazer uma simplificação. Então eu sei que eu posso fazer essa simplificação aqui. Ok? E aí eu posso continuar a conta. Agora eu posso vir aqui e fazer uma simplificação do 4 com 2. Você pode fazer qualquer simplificação que você quiser, tá? De cima e embaixo. Ou pode multiplicar e depois dividir, que também dá na mesma. Qualquer maneira vai chegar no mesmo resultado, ok? Então, 10 anagramas. Esse próximo exemplo, e último exemplo nosso agora, nessa parte, ele vai falar assim, quantos anagramas da palavra camarada começam com A? E aí a gente tem uma restrição para fazer essa conta. Né? Por quê? Eu tenho As aqui, ó, tenho 4 As. Só pegar uma coisinha aqui que eu acho que você não anotei errado. Isso mesmo. É, isso mesmo. Só voltar aqui agora. Não, aqui, aqui. Então, nós temos que contar quantas letras nós temos. 2, 4, 6, 8. Então, na realidade, vamos colocar assim como um espaçamento. A gente vai ter aqui um fixo, né? Que vai ser o nosso A. Então, a gente vai ter aqui o A que é fixo. E a partir do momento que eu coloquei um A fixo, sobraram quantas letras aqui? Então, se eu tenho 8 e coloquei, sobraram 7 letras para que a gente possa fazer a permutação dela com a repetição. E agora, como fazer isso? Então, se eu tirar um A daqui, tá? Vou tirar um A daqui, vou tirar fora, vão sobrar quantas? 7 letras. Deixa eu até inverter aqui, que acho que fica melhor. Se eu tirar esse A aqui, né? Põe esse A, que ele vai ficar fixo lá na frente, vamos dizer assim, é isso que vai sobrar. Então, é nisso que eu vou trabalhar a permutação. Então, vai ser uma permutação de 7 elementos, que é o que sobrou, dividido por 3 As. Por que 3? Porque 1 já está fixo lá na frente. Então, me sobraram 3 para permutar agora. O C não repete, o M não repete, o R não repete e o D não repete. Então, acaba sendo uma permutação. Deixa eu melhorar isso aqui. Uma permutação de 7, 3 a 3. Então, vamos lá. Vai ser 7 fatorial. Eu já vou reduzindo ele. 7, 6, 5, 4. Eu não vou até o 3, 2, 1. Eu vou parar no 3. Por quê? Porque embaixo eu já sei que é um 3 fatorial. Só para não ter que ficar fazendo um monte de continha, um monte de marcação desnecessário, tá ok? Então a gente facilita nisso. Tenho aqui um 3, tenho 3 aqui, cancelei os dois, aí ia fazer conta. Vamos aqui. Opa, peguei errado. Então agora eu tenho 7 vezes 6, 42. Né? Então eu tenho 42 aqui. E 5 vezes 4 é 20. Então você pode fazer a continha aqui, dobra esse número, dá 98. Então vai ficar 98 e acrescento zero. Então eu tenho 980 anagramas. Ok? Então quando eu tenho alguma restrição, eu tenho que tirar, fazer essa restrição e ver o que sobra para daí eu desenvolver o cálculo, tá ok? Seja começar, seja terminar, é por isso que eu só fui ver se eu tinha copiado certo, porque eu estava pensando um e ia falar do outro.
Então, eu posso começar por uma letra, eu posso terminar por uma letra. Então, tem essas organizações, ok? E aí vocês têm lá os exercícios, eu vou deixar disponível para vocês lá no espaço de vocês. E a gente tem uma próxima aula, a gente vai agora com análise combinatória 3, né? Daqui a pouco a gente vai estar gravando essa aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só deixar lá nos comentários para gente.